Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo aqui o Adevandro aqui no podcast Peão de Obra. Eu quero dizer que essa palavra não é essencialmente só para obra. Então, as pessoas é bom entender que, eventualmente, eu vou trazer pessoas que não é da construção, do meu ramo, da arquitetura e etc. Mas é bom deixar bem claro toda vez que eu abro essa introdução aqui, tem que explicar que peão de obra é uma expressão de peão. Quem viu um tabuleiro de xadrez, existe uma peça que é um peão, que ele corre para todos os lados, é uma referência ao ser humano. O ser humano, assim como eu estou vendo uma pessoa aqui do meu lado, aqui, que eu vou conversar, corre para todos os lados para viver a vida honestamente, de maneira ética. E a questão de obra é que todo mundo tem uma obra. A gente nasce e vai construindo. Essa pessoa, por exemplo, tem uma obra que eu sou muito fã dele. Assim, eu não sou amigo particular dele, mas não tem como. De todos que eu conversei, claro que eu não conversei até agora com os inimigos. Eu sou democrático, eu vou chamar os inimigos também. Vou chamar. Mas no caso dele, ele não é meu amigo particular, mas a admiração é muito grande. E se eu começar a escorrer alguma coisa aqui, babá, as pessoas entendam que eu estou com um pano aqui, né? O suador é normal, mas eu acho muito incrível a posição que ele ocupa, e leva assim de um jeito generoso, né? Não sei nem a palavra. Então é o seguinte, então as pessoas já sabem o que é esse canal aqui. Quem quiser curtir, eu não estou ganhando dinheiro ainda, né? Ainda não fiquei rico. Quem quiser curtir, curte. Quem quiser se inscrever, se inscreve. Quem não quiser fazer nada, só bisbilhotar, porque tem gente que não aguenta ver 2 horas, 1 hora e meia eu conversando, ou a pessoa respondendo ou conversando. Eu entendo, eu vejo na plataforma, as pessoas só assistem os primeiros 15 minutos, e depois ela dá um chilique, assiste o meio, e depois dá um chilique e assiste os últimos 15. Na prática, fica 30 minutos em uma conversa de 2 horas. Mas não tem problema, não tem problema. Tem para todos os gostos aqui, e as opiniões também. Eu queria começar no seguinte: essa introdução foi singela, mas eu queria fazer uma segunda, que é essa pessoa aí, que é o Marcelo, que está do meu lado aqui, o arquiteto Marcelo. Ele vai fazer daqui a pouco uma apresentação sucinta da carreira dele, que é muito, eu vou conversar em cima disso. Mas eu quero dizer que esse pouco tempo que eu conheço mais próximo, como eu falei, eu não sou amigo particular. A admiração é muito grande. Ele como profissional, eu não conheço ele pessoalmente, mas deve ser a mesma coisa. Como profissional, ele consegue entender as pessoas. Ontem eu conversei com uma pessoa, falou muito em psicologia. Eu acho que ele também deve ser psicólogo. Eu vou saber da formação dele, porque ou ele queria ser psicólogo, porque ele tem uma habilidade, e não é à toa que ele trabalha com seres humanos. Ele escolheu uma área da ciência que é humanas, e ele é uma pessoa muito humana. Mas você está puxando o saco? Tá? Cada um acha o que quer. Acha o que quer, pensa o que quer. Mas ele é um cara fora da reta mesmo. Então, Marcelo, por favor, você faça uma. É tipo o Globo Repórter: da onde você nasceu, o que você come. Ah, Faça uma pequena introdução. Se você esquecer, fica tranquilo que eu estou aqui para cutucar e vou lembrar e vou, na minha curiosidade, eu vou buscar informação, tá bom? tá certo, tá certo. Acho que a maioria dos seus seguidores são da nossa área, né? Deve ser engenheiros, arquitetos, técnicos de edificação, o pessoal da engenharia, da obra, né? Os haters também. Acho Os que muita haters gente. também. Então, e a maioria das pessoas acho que me conhece pelo menos de algum jeito, né? É, Nem que seja pelos sistemas eletrônicos de é, aprovação, né? hum, Mas eu me chamo Marcelo Foch, sou BIA, né? Sou arquiteto. Dia 11 agora, semana que vem, vai fazer 29 anos que eu estou na prefeitura. Estou nesse cargo de direção aí do departamento desde 1997. Mas, assim, esse cargo não diz muita coisa, porque o nosso trabalho lá é muito em conjunto, né? Eu e os outros técnicos, né? Os outros engenheiros e arquitetos do nosso departamento, a gente tem um trabalho conjunto. Não existe isso de chefia, não existe nada disso. Tanto que o nosso trabalho é muito, muito parecido. A gente faz sempre quase que as mesmas coisas, né? E fora daí, fora da prefeitura, eu sou um amante de música, né? Que você já sabe. E a minha família sempre gostou muito de música.
e meus filhos puxaram para mim. O mais velho toca guitarra e gosta também de música. Então, eu descobri agora, recentemente, faz uns 3 anos, 4 anos, fazendo aula de canto, que já sabia que gostava, mas agora eu percebi que eu preciso cantar, que faz bem para mim, ainda mais nessa pandemia, né? Então, é uma coisa minha que as pessoas às vezes não conhecem, mas agora eu tenho postado muita coisa no Face e as pessoas têm visto, né? Então, assim, é um experimento, é uma brincadeira. E, sei lá, acho que as pessoas, a maioria já me conhece e tem alguma direção a meu respeito. Marcelo, puxa vida, eu vou atacar tudo isso que você fez de introdução, um breve currículo da sua vida. Eu vou atacar primeiro pela sua formação. Ou melhor, até antes. Você é um arquiteto, beleza? Você não chegou, você chegou na prefeitura, depois a gente fala também um pouquinho de prefeitura, mas um pouco menos. Você chegou como arquiteto. Antes da arquitetura, Você queria ser alguma coisa? Eu sempre falo aqui para a turma está cansada de ouvir que eu queria ser bombeiro, e as pessoas dão risada, mas um bombeiro gordo, né? Bombeiro gordo não existe, né? Mas o sonho você pode ser qualquer coisa. Você queria ser alguma coisa antes de ser arquiteto? Não, eu não tenho memória assim de adolescente, de criança, de ter algum sonho assim. Não tem. Tá. Descobri por acaso, meu irmão é engenheiro, e fiz algumas coisas com ele, e aí fui me interessando e acabei partindo para... O que eu sabia é que eu gostava muito da área de exatas, de matemática. Tanto que eu fiz 1 ano de matemática na PUC antes de fazer arquitetura. Na PUC Aí Campinas? depois eu percebi PUC Campinas. Entendi. E depois acabei mudando o curso e fui para arquitetura na PUC mesmo. Né? Tá. Mas não tinha nenhum sonho anterior, não. Não, e depois que você fez o curso ou no período do curso de arquitetura, você já começou a trabalhar já para... Ou você já tinha amor mesmo, você escolheu... Porque tem gente que escolhe o curso e depois acha tem um estágio e começa a criar amor à profissão. Como foi o seu caso? Na verdade, eu acho que essa veia, né, que eu tenho, assim, familiar até, né, não digo de arte, que não tem nenhum artista aqui, né? Mas, assim, de gostar de música, de ter uma sensibilidade maior, eu acho que isso que me ligou mais à arquitetura, né? Nessa parte humana mesmo da arquitetura. E durante o curso fiz alguns estágios só, e tive muita dificuldade quando eu me formei, porque a minha área, né, a parte de arquitetura, não é um curso que você termina e você faz um estágio, e você arruma um emprego numa empresa, né? Você faz não é assim, né? A gente não tem tantas chances assim. O engenheiro, o arquiteto, ou você abre um escritório, né? Ou você trabalha numa prefeitura, ou você... Então, é uma gama mais reduzida de área de empregos, vamos dizer assim. É uma área grande de atuação, mas para você fazer sozinho, né? Então, assim... Pode falar. Você chegou a trabalhar como profissional autônomo por muito tempo antes de entrar no órgão público? Não, muito pouco. Muito pouco. A gente tinha um grupo bem unido na faculdade, e aí, no finalzinho, a gente acabou ficando junto e montamos um escritório em Campinas. Agora, você imagina, Campinas é uma cidade, né, gigante. A gente fez alguns trabalhos, muito poucos, e acabou não dando certo, né? Entendi. E logo eu acabei vindo para cá, né? Porque eu me formei em 91, e aí eu entrei na prefeitura em 92, né? Então, eu nasci em 91. Observação sem graça essa, né? Viu? Você nasceu em Indaiatuba, Campinas, ou você nasceu? Não, nasci em Assis. Assis? Assis, São Paulo. Eu sou quase do pé vermelho. Divisa ali? Divisa. Divisa, é. E você... Mas apesar que, nossa, Indaiatuba, a gente não é nada pejorativo, né? Mas a nossa Morada do Sol, que a maior parte das pessoas vem do estado do Paraná, é um orgulho de ver aquele desenvolvimento da Morada do Sol, né? Acho que é. Mais de 52 mil pessoas, 211 quadras. É uma coisa assim que poderia dar tudo errado, mas as pessoas fazem a casa dela com amor. As pessoas... E a cidade acontece lá, né? Isso. Hoje em Indaiatuba é do Oliveira Camargo para lá, né? Verdade. Aqui a coisa ficou parada para cá. Hoje a cidade acontece lá.
Você tem lembrança de Assis? Não, não, eu saí de lá com 4 anos e a família da minha mãe é do interior de São Paulo, uma cidadezinha do lado de São José do Rio Preto. Entendi. Ela se chama Poloni. Ó, esse dia eu conheci uma cidadezinha que chama Pauliceia, na divisa do Mato Paulista. Grosso. Já ouvi também. Como é que chama a sua aí, E da sua mãe? Como é que chama? imagina a Polônia, o Eu país, nunca fui Polônia, lá, você mas eu tira sei, o A. o Brasil perde no Tira o vôlei para A, eles. mas não perdeu, né? Ainda não, perdeu para a Rússia. Perdeu para a Você Rússia. tira, você tira o A e fica Poloni. Polônia. Mas é por causa disso? É do lado de, é do lado de São José do Rio Preto, uma cidadezinha bem pequenininha. Então, depois, com 4 anos, a gente foi para lá e eu cresci lá, né? Eu saí de lá para vir para Campinas para estudar. Minhas irmãs ainda moram lá. Meus pais não são mais vivos, né? Mas as minhas irmãs moram lá ainda, minhas 2 irmãs. O seu pai Uma cidade conseguiu. bacana, pequenininha. O seu pai conseguiu, sua mãe conseguiu ver você vencer igual você hoje, tá? Venceu na vida? Ah, sim, sim. Meu pai faleceu em 2009, Entendi. faz 12 anos. Conheceu meus filhos, tudo direitinho. Conheceu em E minha Datuba, né? mãe faz 1 ano e meio que faleceu. Eu não tenho pai desde que eu tenho 3 anos, né? Para mim, a minha mãe é meu pai e mãe. Mas Sim, eu tenho amigos adolescentes, amigos que na adolescência perderam o pai. Você já com uma certa idade, não estou falando que você é velho, fica tranquilo aí, você sim, perdeu a mãe e perdeu o pai, você conseguiu viver assim, deve ter muita lembrança, né? Não é que eu não sim. choro pelo meu pai. Uma vez, quando eu tinha 25 anos, chamou a família inteira porque deu uma crise. Eu não sei, fiquei chorando lá umas 3 horas, porque você vê, todo mundo tem o pai para ensinar você, eu não tinha ninguém, né? Mas depois nunca mais, eu não sei, eu nem sei falar se eu chorei por causa do meu pai, que Deus o tenha ele, mas minha mãe sempre foi pai e mãe, mas seu pai, você sabe o que é ser pai, que você é pai, e o seu pai foi pai para você, né? Sim, eu tive o privilégio de conviver muito, né, com eles e já estar adulto, né, estabelecido e conviver com eles. E ele falava, Agradeço muito por isso. ele falava de construção com você, com seu irmão? Ah, falava assim. O meu irmão tem uma empresa de fundação em Americana Olha, e também já tem mais de 30 anos a empresa dele. Ele é um pouco mais velho que eu. E meu pai sempre gostou muito, né? Sempre participou de tudo. legal. A saudade é boa, né? Eu acho que, Sim, eu não sei qual que é a sua religião, mas eu acho que existe outro lugar, a gente se encontra, não é possível. sim. Eu sou católico de crescimento, né? Mas eu sou adepto ao espiritismo, né? Eu gosto muito do espiritismo. Hoje eu não frequento tanto, mas eu já frequentei bastante e eu acredito muito nisso. É, Que aqui é só então uma passagem, né? é isso aí. É só ó, eu Mais misturo uma passagem. mais uma. Eu misturo um pouco as coisas, assim, porque eu não domino as religiões, porque eu sou aquele católico não praticante, que não existe, né? Sim, E também a questão da filosofia budista e também um pouquinho da questão espiritismo, eu faço um mix e eu vendo na ciência, olha a resposta que eu estou falando para você. Eu vendo, porque a religião, quando fala em ciência, parece que briga, né? Eu vendo na ciência, tem um monte de planeta, quando eu estudava tinha 9, hoje tem mais de 300, tem um monte de galáxia. Você acha que não existe uma coisa, alguma alma lá naquele lugar, né? E uma nesse, força maior que uma rege força tudo isso. maior. E nessa força maior eu vou encontrar meu pai, eu acho. Eu vou encontrar ele. Eu vou Ah, encontrar. vai, com certeza. Com certeza. Então, daí veio para Campinas, daí você estudou na PUC. Sim. E aí, como que foi Estudei. sair de uma cidade pequena? Como que foi estudar a Minúsculo. PUC, gigante? A Polônia tem 8 mil habitantes. Caramba, cara, 8 mil? Muito pequenininha. Já Quantos tem teve em Indatuba? 5 Tem 230 mil? para mais já, né? Nossa, 8 Acho que já mil deve chega em ter um bairro. 250. Ah, é verdade. Imagina, nem isso, né? Eu 8 brinco que ela tem 20 quadras de comprimento por umas 8 de largura. Nossa, a Muralha do Sol tem 211 quadras. Então, Jesus Cristo, cara. é É muita coisa. pequenininho mesmo, mas é um lugar muito, muito bonito, muito aconchegante, é bem legal lá. E e o Cidadezinha bacana. susto? Quando veio para a faculdade, como que foi? Então, a gente, na verdade, quando mora lá, até hoje é assim, né?
A vida acontece muito em São José do Rio Preto, né? Que é uma cidade muito grande, né? Bem grande, perto de Colônia, principalmente. Não sei, ela deve ter de 600 a 800 mil habitantes. São José do Rio Preto. Não me lembro agora. Sim. Eu não me lembro agora. Então, é um lugar onde a gente vive muito lá. As pessoas que moram em Polônia convivem muito lá. E tem o lazer, as compras e outras coisas, né? Os shoppings, essas coisas de cidade maior, né? Então, assim, então não é um susto, não era sair de um lugarejo para ir para uma metrópole, né? Já tinha uma vida razoavelmente de convivência com esse tipo de coisa. Mas não é fácil, não. Morar em Campinas não foi fácil. Meus 2 primeiros anos foi difícil. Você morou sozinho? Eu morava em República, né? Eu vim conhecer, já tinha amigos de lá que estudavam aqui e me apresentaram para outros amigos e fui morar num apartamento com mais 3, acho 3 rapazes. E depois disso eu acabei mudando, fiz uma amizade mais firme, assim, mais forte, um cara da fisioterapia, e acabei morando com ele. Aí morei com ele do 2º ano, acho que até o final. Ficamos bem próximos. Assim. Fora, e no fim... Pode falar. Desculpa, fora a vida, é tempo integral ou é meio período? Como que é? A arquitetura era integral, né? Entendi. Não, tinha vida social assim? Eu já fui lá. Lá tem barzinho, essas coisas. Muita, né? Muita, né? Campinas é boa demais, né? Não, mas especialmente... Naquela época era muito bom. Especialmente naqueles campos, assim, tanto da Unicamp quanto os 2 da PUC ali, é estratégico os lugares, é muito bom. Então, hoje, né? Mas na minha época não era, né? Eu estudei no Campus 1, entendi. eu estudei no Campus 1 e era bem isolado, né? Hoje em dia tem de tudo ali em volta, né? Tem bares, tem muita coisa. Boa isso e não coisa existia ruim. na época. Na época não existia isso, era só o campus. Então a gente só ia lá para fazer o curso mesmo, né? Não tinha nada de festa, a não ser alguma coisa que acontecesse. A gente tinha um acontecimento no curso, geralmente era no 1º, no 2º ano, não me lembro agora, que era o Dia do Abrigo. A gente tinha que projetar, executar uma coisa que a gente pudesse passar a noite dentro. Então, a gente fazia umas cabanas, umas coisas loucas, o pessoal fazia umas coisas bem esdrúxulas, assim, e tinha que passar a noite dentro desse espaço. Só que você imagina o que virava essa noite, né? Era uma festa gigante. Nossa Senhora. Era bem legal. Se fosse no mês de julho, quentão era a bebida mais simples que tinha, né? Sim, é. Não me lembro agora a época, mas com certeza não era época de frio, né? Sempre era agradável, né? Era legal. É que professor tem dessa, sabe? Você cria dificuldade para achar facilidade, né? Exatamente. Ou para instigar a nossa habilidade, né? Olha. Acho que é melhor falar por aí, não é? Nossa, aí é espiritualista mesmo. Aí consegue entender por que você... É o que eu falei antes lá. Viu, Marcelo? Tá. No curso de arquitetura, assim, você já conseguia visualizar essa questão que você falou que tinha um irmão, mas você já começou a pensar em fazer concurso, porque tem 2 tipos de carreira, né? Tem a privada e tem a pública. Já no curso que você começou a aventar a ideia de fazer, entrar no meio público? Não, nunca pensei, sabe? Na verdade, foi uma saída que aconteceu, né? Porque era sempre muito difícil, o trabalho era difícil. Não era muito diferente de hoje, não. É muita gente se formando e pouca área de atuação, né? Hoje é assim também. Então, foi uma das saídas que eu tive e que, na verdade, foi um achado para mim, porque eu gostei, me identifiquei e acabou dando certo. Entendi. No começo teve uma questão pesada, assim, que é de... A gente sempre escuta, né? O cara trabalha na prefeitura, o arquiteto de prefeitura. Então, é uma coisa meio pejorativa, assim. Sempre teve. Eu tive muito isso na minha cabeça. Então, até eu não me aceitava muito, sabe? Não entendia muito bem. A partir do momento que eu percebi que era uma coisa que eu gostava de fazer, aí a coisa fluiu melhor, entendeu? Aí
me entreguei e as coisas foram acontecendo da melhor maneira possível. Eu precisei de muita terapia, viu, para entender. Viu? Daí, quando você terminou a faculdade, lá na PUC, lá, daí você já fez o concurso, questão de pouco tempo, e já veio morar em Indaiatuba. Então, essa pessoa que eu disse que eu morei com ele do segundo ano até o final, ele se formou antes que eu. E ele trabalhava aqui. Ele tinha passado no concurso de fisioterapeuta, ele trabalhava aqui. E quando abriu, foi o primeiro ano do Derefim, que hoje atende para reabilitação física, né? Foi o primeiro ano que montou o Derefim. Ele foi um dos primeiros fisioterapeutas de lá. Uhum. E aí eu convivi muito com as pessoas daqui e tal. Aí me interessei e acabei prestando o outro concurso que teve, que aí foi em 91, se não me engano. Entendi. Viu? E a hora que você chegou em Indaiatuba, tinha muita diferença naquela época? Porque a Guinad de Indaiatuba, não desprezando todas as administrações passadas, que todos fizeram o melhor que podia fazer, mas de 96 para cá, é que eu tenho essa lembrança, porque eu tenho 40 anos, mas de 96 para cá, quando entrou o prefeito, até então o prefeito Reinaldo Nogueira, 97, né, janeiro de 97, eu tenho uma visão diferente, assim, apesar que você pega o Parque Ecológico, já tinha uma estrutura boa, a primeira parte do Parque Ecológico, né? Mas você, quando veio para cá, o que você achava de Indaiatuba? Então, falando do Parque Ecológico, eu tenho uma coisa legal para contar. No meu último ano, a gente teve que fazer um trabalho com um arquiteto renomado. A gente tinha que escolher um arquiteto que fosse que fosse conhecido, né? Para fazer um trabalho. Não me lembro exatamente o que a gente tinha que fazer. Acho que tinha que escolher uma obra dele que fosse importante e, sei lá, elaborar um projeto, sei lá. Não me lembro agora. E a gente escolheu o Rui Otaki. E a gente foi no escritório dele e ele mostrou o projeto do Parque Ecológico para a gente, demonstrou. A sala dele é uma coisa, eu não me esqueço disso, uma coisa bem impressionante. Uma das paredes é uma lousa gigante, é pintada com aquela tinta verde. Uhum. Então ele conversava com a gente desenhando, assim. Puxa vida! Desenhando o Parque Ecológico para a gente. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Em São Paulo? E São Paulo, lá na Paulista. Hoje ele está bem de idade, se bem que está atuando ainda, né? Ele tem acho que 85 anos, não sei quanto. E naquela época devia ter uns 50, né? Devia ter minha idade, né? E mostrou o projeto do Parque Ecológico para a gente. Então, eu conheci o Parque Ecológico primeiro lá na mão dele, né? Mas você nem pensava em morar em Indaiatuba? Não, então, isso foi em 1990 foi meu último ano. E aí, quando eu vim para cá, o parque já estava até fazendo, já, né? Já estava elaborando, já, né? Executando, na verdade. Então, eu acompanhei mesmo o Parque Ecológico ficar pronto e depois disso, o desenvolvimento, né, da continuidade do parque, vindo para a prefeitura, né, e depois continuando até a Morada do Sol. Então, a gente acompanhou esse processo todo, né? É bem bacana, né? Você então foi a questão do destino, né? Olha que coisa, você chegou a ver o projeto que é a menina dos olhos da cidade. Exatamente. E depois você passou no concurso e viu você já tinha visto no papel e viu na realidade, né? Que coisa. Exatamente. Mas viu, daí esse amigo, é fisioterapia que ele fazia? Fisioterapia? Sim, fisioterapeuta. Daí, menos de um ano você já saiu da faculdade e veio morar em Indaiatuba. Na verdade, eu comecei a trabalhar aqui, né? Eu viajava todo dia, inclusive nessa época, já que é para falar de coisa velha, né? Nessa época a gente viajava e a gente pegou a duplicação da Santos Dumont. Quando duplicou a Santos Dumont, a gente viajava para vir trabalhar aqui. Caramba! E aí eu acabei conhecendo a minha esposa, porque ela é fisioterapeuta também. Olha que amigo, graças a Deus, esse amigo, hein, cara? Então, acabei conhecendo ela dessa forma, né, pela fisioterapia. A gente se casou, continuou morando em Campinas. Ela é de Campinas? Ela é de Campinas. E ela trabalha aqui também, na prefeitura. Né? Conheci ela por causa disso. E só quando meu primeiro filho nasceu, quando ele ia fazer um aninho,
a gente acabou mudando para cá, porque viajar com ele já estava bem difícil, né? E pagava... A gente fazia questão, a gente gostava muito de morar lá em Campinas, né? Mas aí não deu mais e a gente acabou vindo e foi a melhor coisa que a gente fez, porque aqui é uma maravilha, né? É aquele negócio, né? As pessoas em Indaiatuba... mas acontece também em outras cidades, não vamos babar ovo só aqui também, mas em Indaiatuba tem aquelas frases, né? A cidade tem calor de amizade, né? Sim. Tem umas coisas assim que quem bebe água de Indaiatuba se contamina e nunca mais vai embora, né? Então, mas tem muito de verdade nisso, né? A cidade é muito boa mesmo, né? Não tem o que falar. Se for fazer comparação, assim, não desmerecendo Salto, Itu, Itupeva, Elias Fausto, né? Mas ela chegou num nível muito... É estranho para quando eu passo nas divisas. Eu presto muito serviço fora, Marcelo. Assim, eu vou nos condomínios muito fora. E a realidade é muito diferente. Mas não estou falando assim que é tipo assim, a gente sair de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido. Não é isso aí que eu estou falando. Mas é muito diferente mesmo. É uma coisa espetacular, né? Você olha assim, brilha o olho, né? Sim, é. Quem conhece aqui fica impressionado, né? As pessoas que vêm aqui que nunca viram se impressionam. É impressionante. A gente que meu trabalho lá, que a gente atende muita gente, né? É gente que vem de São Paulo, gente que vem de outros lugares para procurar, né, fazer empreendimentos, e eles ficam impressionados com a cidade. Então a gente escuta elogios assim, o tempo inteiro. Deixa eu, já que a gente está falando da parte de trabalho profissional aí, já vou engatar em relação ao seu serviço hoje, atual, na prefeitura, né? Esses anos que você está na prefeitura, você deve ter... não é passado maus bocados. Todo trabalhador passa... tem altos e baixos, né? Tem assim... ainda mais você atende um público que... eu posso falar a mesma coisa de você para mim. Eu trabalho numa autarquia, na FIEC, numa escola técnica, onde quem paga o meu salário é o... Eu também pago, eu ajudo, porque eu pago IPTU, pago as contribuições que é inerente a quem faz certo na vida. Mas eu não atendo... Você viu? Você atende o cliente na ponta, né? Você atende... Você deve ter criado uma habilidade para não ficar... Porque levar coisa ruim dos outros. Eu não estou falando de macumba, estou falando de... as pessoas, sabe, você chega nervoso lá, você quer que o poder público resolva o problema porque você pagou IPTU, e eu não estou falando que a pessoa está errada. Mas como que você consegue, assim, como que você sacode isso aí? Não é fácil, não. Mas, assim, graças a Deus, assim, nunca foi tão pesado, né? Entendi. Mas já aconteceram várias vezes de ser... Nunca fui agredido, né? Mas... Eu também não. Nunca foi agredido nunca. Mas, assim, às vezes a pessoa chega exaltada e você tem que tentar... Você falou que eu devo ter alguma coisa com psicologia, eu acho que eu tenho mesmo. Porque, assim, a gente tem que acalmar a pessoa, a gente tem que... Não é qualquer pessoa que consegue fazer esse tipo de atendimento. Então, você tem que acalmar, você tem que tentar mostrar para ele todo o processo, né? Porque, às vezes, ele vem... Aí eu paguei tal coisa e isso está errado. Então, você tem que mostrar o porquê que aquilo é cobrado, que imposto é aquele, por que né? Por que ele chegou naquilo. Aí a pessoa, às vezes, eu brinco que às vezes eu atendo as pessoas e eles chegam chorando e saem sorrindo, graças a Deus. Que a gente tem que ter um jeitinho de atender, porque senão não funciona. Mas você com esse... Quantos anos mesmo você está na prefeitura? Vai fazer 29, semana que vem. 29. Mas você, sem querer ou querendo, aí, você adquiriu alguma coisa assim para... Porque... não é macumba, vamos frisar aqui que não é macumba, não é, mas é a força. As pessoas têm uns chamam de alma, outros chamam de, não sei, alguma coisa. As pessoas chegam nervoso lá ao ponto de descarregar e aquele negócio fica lá. E você vai para sua família conversar com seus filhos, com a sua esposa. Eu acho que não sei se deve, acho que essa música aí que a gente vai tocar daqui a pouco, falar dela, eu acho que ajuda você, ou o seu jeito aí de psicólogo ajuda muito, porque eu atendo poucas pessoas. Eu sou antissocial. As pessoas perguntam assim, mas você dá aula? Mas é que eu mando na hora.
A hora que eu dou aula, tem 30 pessoas na minha frente, eu sou o poder ali, né? Mas você tem que deixar as pessoas falar lá, né? Ah, sim. E Você daí... tem que ouvir, Ah, desculpa, você tem desculpa. que ouvir, você tem que ouvir e orientar, né? Tem que É, fazer isso. Só mas que nem sempre é assim, né? Só que nem sempre é assim. Às vezes a gente também não está bem, às vezes a gente está nervoso, está cansado, então, às vezes a gente não chega, não distrata ninguém, mas às vezes a gente também responde um pouquinho mais firme, né? E, né? Que ninguém é de ferro, né? Mas sempre, graças a Deus, sempre deu certo. Eu não sei, eu conversei com alguém aqui no canal aqui, a arte de engolir sapos, né? Assim, engolir. É, Eu só estou falando de engolir sapo, vamos deixar registrado que é eu que estou falando, a arte de engolir sapo de forma externa, mas o trabalho que você exerce também tem a parte interna. Essa eu não vou tocar no assunto, não porque você não quer, porque eu quero avançar um pouquinho, depois eu volto, eu quero avançar na música, né? Mas a arte de engolir tá. sapo interno é tipo relação entre profissionais do trabalho. Eu sempre fui Sim, ruim, cara. Eu sempre fui ruim, Marcelo, assim, eu entrei na Labor Max, fiquei lá lembra a Labor Max? Lembra a Labor Max? A sim, empresa? sim. Nossa, eu entrei e já briguei. Aí fiquei lá, acho que um mês, 2 meses. Aí, mas depois fui em outros lugares, eu brigava. Meu gênio era muito. Até na própria prefeitura já briguei, cara. Mas, perdão aí, eu sou humano, né? Até a vida passa e a gente fica, né? Viu? A gente cresce, né, também, né? E cresce também. Ó, hoje você tá me dando uns toques aqui que, de tanto eu bajular você tá sendo meu guru aqui, viu? Ó, é o Mas seguinte, é exatamente isso que aconteceu com você. Você cresceu. mas ó, E mudou muito mesmo. eu brigava. Você, não sou eu, não. Ó, o negócio é o seguinte, Marcelo. Eu vou voltar a falar dessa parte de relação interna, não com as pessoas que pagam seus dividendos e quer o que ela contribui em imposto, ela quer o retorno. Beleza, isso a gente já finalizou. Depois a gente fala da parte interna. Mas eu queria falar uma coisa legalzinha de música, né? Ó, Não, você viu, você é arquiteto, tem a ver com artes, tem a ver. E música é uma coisa, né? Eu tenho certeza que é, quando você fez desenho, quando você faz desenho ou fez lá no passado, lá os projetos, acho que você já gostava de música, né? sempre gostei. Minha família é muito musical e a gente cresceu ouvindo muita música. Tem O meu músico na irmão, né, família? então, meu irmão, ele toca violão e quando era jovem lá, quando morava em Polônia ainda, ele dava aula de violão. Nossa, cara. Já cantamos. Tem uma história bacana também que eu não tinha pensado em contar, mas nós tivemos uma professora de música nessa cidadezinha tão pequena e a gente tinha um grupo. Na verdade, eu era pequeno ainda, não cantava ainda, mas o meu irmão era o tenor principal. A gente tinha um grupo que cantava ópera. A gente se apresentou, e quando eu fiz 10 anos, eu entrei para o corpo da ópera. Era um dos tenorzinhos pequenininhos, e a gente foi se apresentar em São Paulo. Era uma coisa bem bacana, assim. Então, assim, a gente cresceu com muita música, né? E meu irmão sempre ouvindo muita música. Então, eu cresci, sei lá, de 8, 10 anos, ouvindo muito, né? Chico Buarque, Milton Nascimento. Então, por isso que eu tenho essa bagagem grande, assim, né? De música, né? Por Você isso que eu tocava, gosto tanto. tocava instrumento? Eu aprendi a tocar violão, mas não gosto muito. Mas então você não foi explorado nas festinhas, Ah, na toquei um faculdade? pouquinho, toquei. Ah, Toquei um tá. pouquinho. Mas nada que... Eu prefiro cantar mesmo. Nos encontros de Prefiro família você é cantar. explorado? A gente canta bastante. Cantava, né? Agora, então, esse é um outro assunto também, né? Quando os avós vão embora, né? A casa não tem mais a Puxa, verdade. festa, né? Então, assim, É, então na casa da minha mãe sempre teve muita música, muita festa. Então a gente fazia churrasco, era o meu irmão tocando violão e a gente batucando e cantando, sempre foi muito assim. puxa, que legal, né? Sempre Isso foi assim.
A vida da gente é muito. Lá na cidade, eles chamam a gente de família Caymmi. Ah, olha, mas que comparação, hein? Então, você Mas viu? pera um pouquinho, agora eu prometo que um dia eu vou visitar Pauliceia e Polônia. Polônia. Então, eu vou em Pauliceia, que tem 9 mil habitantes, na divisa do Mato Grosso. Lá tem uma ponte bonita que meu amigo falou. E também vou em Polônia e depois passo lá na cidade maior. Mas, viu, se eles compararam vocês, a família Caymmi, mas aí vocês ali, vocês não deviam ter saído de lá, porque vocês estavam no top, cara. Vocês estavam Não, mas não tinha muito futuro lá, né? Com 8 mil habitantes. Poderia abrir lá um centro de convenções, alguma coisa lá, um resort lá. Falando assim, o que, que é, lá é o que, que qual que é a locomotiva econômica lá da cidade lá? Tem muita laranja, laranja e cana, né? Como em todo lugar. Laranja Tem não seringueira política, né? também. Não laranja política. Não, laranja, laranja. Tem a borracha, né? A seringueira. Tem seringueira? A cidade tem. É uma cidade agrícola, né? Entendi. Rodeada de muita agricultura. Então, eu não sei, eu estava vendo aquelas leis que o governo federal, antes do presidente se eleger, ele fez lá umas pautas que ia mudar. Será que essas cidades, essas de 9 mil, 8 mil, se encaixa para extinguir ela? Será que. Não sei te dizer. Não, porque eu estava falando justamente com esse meu amigo aí de Pauliceia. A gente cisma achar que não conhece a cidade, acha que ela tem pouca idade. Tem cidade que é pouca idade. Por exemplo, pega Hortolândia, que é gigante, Sumaré, foi dividida, né? Tem uma idade pequena, assim, de 80 para cá. Mas quantos anos deve ter essa sua cidade, essa Polônia aí? Nossa, eu não lembro, mas é velha. Mas, Eu por lembro exemplo, que tem mais. essa Pauliceia, eu achei. O cara falou que tem 74 anos. É muita idade, 74. Não, acho que lá tem até mais, se não me engano. Entendi. Eu não me lembro. Eu fico com medo, assim, por exemplo, eu sei que tem a reforma administrativa, né? Tá, beleza. Eu fico com medo, assim, acabar com a história, porque não é porque tem pouca gente. Aquela cidade no interior de São Paulo que chama Borá, 700 pessoas, não sei como. Eu estava pesquisando ela, Marcelo. Ela é uma história, assim, ela tem história, sabe? Mas, infelizmente, não tem gente lá. Eu acho estranho a gente. Reforma administrativa, eu sou a favor, não vou mentir. Mas eu acho estranho a gente acabar com a cidade porque ela é pequena, sabe? Verdade. Estranho. História, qualquer uma pode ter, né? E toda tem, né? Todas elas têm. É isso mesmo. E acaba com a história do ser humano, por exemplo. É difícil até. Imagina a gente contar que não existe mais Polônia, né? Imagina. Então. Volta para a música. Daí a família é musical, né? Diferente de. Existe uma família Buscapé, sua família era a família Caymmi. Então a família Caymmi saiu de lá, de Polônia. Não, eles ficaram lá, você saiu um integrante do grupo a gente. A minha irmã mais velha, a segunda, na verdade. A mais velha nunca saiu de lá, sempre não estudou e acabou ficando por lá. A segunda irmã, meu irmão e eu saímos, né, para trabalhar, não voltamos mais, né? Essa segunda que acabou voltando, mas eu e meu irmão continuamos fora. E agora a família, né, de uma certa maneira, já não existe mais o encontro ali, né? Sem meu pai, sem minha mãe. A gente nem tem mais a casa que eles moravam lá. Mas esse encontro agora já não tem mais. Mas a música está muito presente na gente, né? Nós todos somos muito musicais. E meu filho puxou para mim, gosta muito também. Você tem gravações assim, porque você foi para a área da arquitetura, trabalha aí e tal, nesse meio, mas acho que você deve ter gravação, deve ter alguma coisa, né? Deve ter alguma coisa assim, mas naquela época a gente não gravava tanto, né? É uma coisa mais recente isso, né? De gravar as coisas, né? Mas tem algumas coisas perdidas do meu pai cantando. Meu pai também gostava muito. Ele gostava de música popular, como essa que a gente chama MPB? O meu pai gostava de música, meu pai gostava mais de música americana. Frank Sinatra, essas cantoras, Whitney Houston, essas coisas mais possantes, assim, essas vozes poderosas, assim, ele gostava dessas coisas. Olha a impressão que eu tenho, Marcelo, você numa cidade pequena lá, ficou a adolescência em Polônia, e falando que a locomotiva deles econômica é agrícola.
eu logo penso que você tem uma identidade, eu tenho uma identidade muito grande com o sertanejo, assim, não esse universitário, que eu não tenho nada contra, para depois ninguém me xingar na internet, mas eu tenho Milionário José Rico, assim, olha que coisa, e você é da terra lá, Sim. e seu pai também, ele não tinha essa identidade. Da onde que ele veio, então? Qual a cidade que ele veio? Aonde que... Então, na verdade, eles tiveram boa vivência nessa cidade mesmo antes, quando eles eram solteiros, eles se É. conheceram nessa cidade. Então, assim, desde sempre ficaram por ali. Moraram um tempo em Assis, né? Mas já tinham morado em Polônia e voltaram para Polônia. Então, assim, é uma coisa da gente mesmo, essa música, né? Entendi. E não é que a gente não goste, né? Mas, assim, não faz muito a nossa área, a música sertaneja de um modo geral, assim. Mas eu Entendi. gosto muito, né? Gosto muito do Chitãozinho Chororó, gosto de, sei lá, algumas coisas assim mais de raiz, assim, né? Eu As gosto músicas muito. antigas do Leandro Leonardo. Sim, Né? quando eu morava lá, então as festas tinham muito disso, né? Mas na minha casa, na minha vitrola, Não, não. entendi. É tipo, por exemplo, eu sou. Os outros falam assim: você gosta do funk? Eu gosto de ouvir a batida. Assim, por exemplo, a hora que eu vi aquela moça ganhando a medalha, até um morto com aquelas batidas que tem, aquelas batidas, até uma pessoa, acho que no túmulo, ela levanta, porque as batidas do funk, para mim, me encanta. Mas a Sim, melodia, a melodia não encanta. Tem umas que tem palavrão, tem outras que não. Mas daí também eu fui ver a tradução das músicas da Beyoncé, que a gente paga pau, da Rihanna, que a gente exatamente. paga pau, é pior que a nossa. Sim, É, nesse sentido é mesmo. falando assim de pior, essas coisas, hoje você cantando assim, você monta uma playlist e é só Dorival Caymmi, o que é? Só Chico Buarque, o que é? Na verdade, como eu faço a aula, né? Então eu É. tenho que sempre trazer algumas músicas para a gente, né, na aula, cantar, tal, estudar. Mas geralmente eu puxo sempre para esse lado mesmo, né? É. Eu sempre gosto do Milton Nascimento, do Chico, Maria da Maria. Gal. Gosto muito da Bethânia, da Gal, Caetano. Cara. Oh, você tem, eu não vi no Esses seu dias... Facebook. Tá gravado a música, aquela, como que é? Amigo é coisa pra. Não, Sigo. ainda não. Não, Não gravei. você tem uma voz bonita. Um dia você. Pô, essa música aí deve ficar muito legal, né? Vou tentar. Não, e se você lembrar, assim, só para eu ficar um pouco. Eu já fico feliz falando com você, mas se você falar assim, eu vou dedicar para o meu amigo Adevandro, eu vou ficar. Já pensou? Sabe o que acontece? A É, dificuldade não é dificuldade. Eu não tenho, como eu não toco nenhum instrumento, eu preciso achar uma música na internet, tipo karaokê, né? certo. Preciso achar um piano pronto, um violão pronto, um playback pronto para poder cantar. Então não é tudo que tem pronto, né? Ah, entendi. Ultimamente aqui eu tenho um rapaz que eu conheci, o Eric Delmora, que toca muito, muito violão, guitarra, e ele toca para mim às vezes. Aí eu convido ele grava para mim, aí eu canto ele tocando, né? Mas não é toda hora que dá certo, tá? A maioria das vezes é pegando coisa pronta da internet, que eu me divirto, né? E acho as músicas que eu gosto e acabo cantando. É Então, legal. tem algumas que você não encontra, né? Que nem você me pediu essa daí. Às vezes eu chego lá no YouTube e não tem ela pronta para eu cantar, entendeu? Por isso que às Não, vezes fica um pouco mais difícil. viu? Falando da questão dos estilos musicais, nossa, o que a gente chama de MPB, que eu também não entendo muito bem, assim, porque eu acho que é melhor falar o estilo dela, não sei, mas é um estilo, então, o MPB, mas eu acho que música popular brasileira, o sertanejo é uma música popular brasileira, é uma coisa. É, A mas eu acho que ficou esse título, né? Para essa geração, esse tipo de música, né? Que envolveu essas pessoas que eu digo, né? O Chico, Caetano, que ficou a Gilberto Gil, né? MPB. É isso, Gilberto Gil, que eu adoro também.
que ficou a MPB. Mas você tem razão, né? Música popular brasileira. Então, tem o baião, tem o forró, tem o sertanejo, Você né? gosta de É uma Alceu música popular. Valença? Adoro. Gosto. Nossa, aqui atrás, aqui Gosto muito. tava passando ele na TV, aqui eu coloco no YouTube. Eu só vivo no YouTube, É, hoje alguém me ligou falando assim que eu sou um youtuber. É mentira, o YouTube é uma coisa. Você pesquisar coisa boa é muito legal. É cada coisa, né? tem de tudo, né? Eu consigo vídeo. Hoje o Faustão vai para Bandeirantes. Eu nunca assisti o Faustão na Bandeirantes. Eu achei vídeo dele na Bandeirantes no passado. Sim, é muito legal, né? É muito A gente legal. acha de tudo. Acho coisa boa e coisa E ruim eu também. acho, sim, mas o que eu acho legal também, você colocou, que nem eu estou procurando uma música, eu coloco lá o playback do Milton. Aí você deixa ele funcionando, né? E ele já vai puxando outras coisas, né? Aí eu descubro que tem o playback daquela outra que eu estava procurando há tanto tempo, aí aparece lá do nada para mim. Assim. Então é muito legal. Você deixa uma música tocando, ele vai puxando as parecidas, né? Ou do mesmo estilo, né? Então eu vou descobrindo outros playbacks assim, eu vou guardando tudo. Caramba. Aí quando dá certo eu gravo. É bem legal. Quando você casou, assim, com a sua família, você constituiu família aí, você falou que seu filho também gosta de música e tal, Sim. mas era mais aguçado, assim, por exemplo, hoje, por causa da pandemia, não é à toa que eu montei esse projeto pessoal meu aqui, Sim. ao invés de eu estar saltando a geladeira, eu estou conversando com você. No seu caso, você já cantava antes? A questão familiar, mas a hora que a pandemia chegou, você começou a cantar mais? Então, eu sempre gostei, mas nunca tinha muita oportunidade, né, de cantar e começando a fazer aula de canto, aí que a professora ela tem ela faz um sarau de inverno e um sarau de final de ano, de verão. Então, ela faz, que nem escolinha, né? Que tem a festinha de final de ano, que os alunos se apresentam, né? Então, assim, tem o sarau de inverno, que é no meio do ano, e o sarau de final de ano. E a gente se apresenta, com banda, tudo, né? A professora, ela faz o sarau naquele bar ali do lado do shopping Jaraguá. Como é que se chama ali? Esqueci o nome dele. Aquele ali em frente do lado do cemitério, em frente ao cemitério. Aquele estacionamento do cemitério. cemitério. Sumiu o nome. Vamos lembrar é um o lugar nome. super bacana. Um lugar super bacana. Tem, no palco tem uma metade de um Fusca, assim. Era o cartório. Super... Era o cartório, não era? É ali. Esqueci o nome agora, não sei por que sumiu o nome. Mas vamos lembrar o nome. Então, a gente se apresenta lá. Então, ela contrata, chama um baterista, um guitarrista, um baixo, e a gente canta como se fosse um show, assim. Então, é super legal. Entendi. Então, era o único momento que a gente tinha para mostrar, assim. Então, a hora que chegou a pandemia, apesar de ser essa coisa toda negativa e difícil que nesse sentido, para mim, foi super legal, porque eu descobri essa história de me enfiar num quarto, né, e ficar cantando, né, que é muito legal. Isso sem contar que eu não sei se você acha isso ou se você já percebeu, eu sou uma pessoa tímida, assim, eu não na hora de me apresentar nesse palco aí sempre foi muito difícil, assim, fico muito nervoso, muito ansioso. Agora você fica trancado no quarto sozinho, apesar de saber que depois alguém vai ver o vídeo, naquele momento eu estou sozinho, entendeu? Então é bem legal fazer. A coisa sai mais espontânea, assim, mais verdadeiro, assim. E quando você faz aí na sua casa, você montou uma estrutura assim? Tem gente aí que tem estúdio, né? Não fizemos estúdio, não. Na verdade, é o quarto desse meu filho, que gosta de tocar. Não sei se você já reparou. Atrás de mim fica uma guitarra pendurada lá. É o quarto dele. Nos vídeos que você posta, é verdade. Tem sempre uma guitarra atrás. Ele tem 2 guitarras, a guitarra está sempre pendurada lá. E ele comprou um aparelho para ele ligar a guitarra no computador para ele tocar, tal. Então, a gente usa esse mesmo aparelhinho que ele usa para ligar o microfone, ligar no computador, para eu usar o equipamento lá, que é para usado para gravar, entendeu? Para cantar. Então, na verdade, o microfone, né? Até o microfone é estilizado, o microfone. Nós compramos aquele microfone de youtuber, aquilo, né? É bem bacana.
É verdade. Mas geralmente é usado por youtuber. Aquele microfone lá, ele modifica a voz daquele negócio lá? Não. Ele tem uma telinha para que é? Para não cuspir no negócio? A telinha. Não, na verdade, quando a captação do microfone é muito grande, muito forte, né? Então, às vezes você fala muito perto, assim, ele estoura, assim, ele vibra. Então, aquela telinha impede de você fazer algum som muito brusco, assim, que apareça no som, entendeu? Entendi. Então, se você perceber, aparece muita respiração, qualquer falha que você tem cantando aparece muito fácil. Então, aquilo lá ajuda a dar uma amenizada nos ruídos e em alguma coisa nesse sentido. Marcelo, voltando a falar um pouquinho da questão do estilo musical, assim, quando eu falei para você do Alceu Valença, nossa, mas Alceu Valença, para mim, as melodias dele, eu não sei se é a melodia, mas a melodia é boa mesmo. Mas como é que se fala? É timbre que fala o jeito dele cantar, Marcelo? Ele é muito bacana, né? Nossa, entra aqui no ouvido assim, você parece uma seda, parece uma. Uma seda não, né? Não, sim, parece. Ele tem uma voz até. A minha professora fala rasgada. O nordestino ele tem uma voz não é aguda, mas é uma voz rasgada assim, que é sertaneja mesmo assim. E não é suave a voz dele, mas é muito gostoso de ouvir, né? É muito gostoso de ouvir. Eu falo uma seda porque se for comparar com aquele, como é que se chama aquele que canta do gado lá, o nome dele também é da mesma origem ali, da mesma região, Pernambuco, tal. Como que é? Coisa de gado. Eu esqueço o nome dele. Cantou uma música até com o Chitãozinho Chororó. Ele é alto, assim, magro. Esqueço o nome dele. Mas a voz dele hoje eu estou esquecido. A voz dele é uma voz muito grossa. Daí você falou que a professora sua fala que é voz rasgada. Eu acho que é uma voz. Eu que não entendo nada, voz rasgada, eu acho que é uma voz grave. Mas não, pelo contrário, é uma voz até mais aguda, só que o timbre mais aberto, assim. E é gostoso de ouvir mesmo, só que não é uma seda, né? O bar que você falou lá em frente ao cemitério é Barão? Bar do Barão. É isso mesmo. Olha aqui, ó. Bar do Barão. Aqui, ó. Internet aqui. Ó. Você procurou? Claro, porque isso aqui Bar do Barão. É notícia rotativa aqui, ó. As pessoas querem. Né, viu? Depois vamos achar aqui qual é o nome do cantor, que eu esqueci, que senão um dia ele pode ver, ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste. É só porque a gente está conversando que eu não consigo lembrar, porque ele é famosíssimo. Ele fez até a música lá daquela novela Rei do Gado, lá, você vai ver uma música lá. Sim. Não é que ele fez. Por que eu não estou lembrando? Aproveitar o tema, né? Aproveitar o tema lá. Falar em aproveitar tema, você deve adorar roupa nova, não é possível. Eu gosto bastante, mas não adoro. Não, agora vamos entrar aqui na minha intimidade, que eu gosto de muitas essas bandas que eu não vivi, porque se eu nasci em 1980, eu queria ter nascido, Deus me perdoe, mas se eu nascesse em 1970, eu conseguiria curtir Legião Urbana no auge, Titãs, Ira, eu conseguia Nenhum de Nós, eu conseguia essas bandas. Tudo que a gente falou agora, que a gente começou a falar ali da noite campineira, não sei se você já ouviu falar isso, mas assim, em Campinas tinha um lugar que chamava Setor. Ali onde é o Teatro de Arena, no Cambuí. Sei. A quadra da frente dele, a quadra inteira era de bares. Então a gente falava que era o Setor. Então, tinha vários bares ali. O Caicó, o Natural, o Olhar 43, tinha vários bares ali, o Ilustrada. E nessa época, a gente ouvia essas músicas que você está falando. Esses grupos aí, que era muito legal. Nossa. Foi a época do Paralamas. Você pegou, né? Sim.
foi a minha vez. Cara, eu peguei Skank, eu peguei Jota Quest, eu É um peguei pouquinho mais não. Ratos do Porão, eu peguei Detonautas, eu peguei pouco, mas peguei até o Jota Quest Skank é muito bom hoje, Não, mas você, Renato esses Russo, dois meu para Deus mim, do céu, hein? ouvimos muito. Nossa, eu me lembro que eu tive que decorar uma música no ensino médio, Monte Castelo, do Renato, do Legião Urbana, Monte Castelo, foi, meu Sim. Deus, é aquela frase lá, o fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, É, é um contentamento descontente, meu, passei uma ele é vergonha, eu passei uma maravilhoso. vergonha. Ele era maravilhoso, né? E o Cazuza? Renato Russo era tudo de bom. Cazuza. O Cazuza, Cazuza eu era apaixonado por ele. nossa, a ideologia dele, né? Sim, O pensamento dele, né? nos karaokês da vida, porque na minha época de faculdade era moda ir no karaokê, né? Eu cantava o Cazuza direto. Cazuza e Lulu Santos. Aqui tá a minha playlist aqui no YouTube, Lulu Santos. Lulu Santos e Roupa Nova, cara. É muito. Nossa, eu aprendi com a minha irmã. A minha irmã, ela é um pouquinho mais velha que eu. Não fique brava aí, né? Mas nossa, é muito vivo na minha memória ela indo para essas matinê. Eu ia na matinê para brincar, para assistir o Robocop no Tejusa, e ela ouvia essas músicas, sabe? Ela ouvia essas músicas, e essas músicas estão na minha cabeça. Eu falo para ela assim, puxa vida, que pena que eu não... a minha década de 80, eu era criança, eu fui fazer 10 anos em 90, mas se eu tivesse 16 anos, nossa, a vivência era outra. Não, mas olha que legal, você ouvia com ela e você levou com você, né? É verdade. Que é o que eu falo, mas é o que eu falo do meu irmão, né? Meu irmão, ele era tão fissurado por música, ele deitava no chão da sala da casa da minha mãe e colocava as duas caixas de som, eram caixas de sons enormes assim. Achou? Zé Ramalho. Zé Ramalho. É. Que coisa, você acha que esqueceu o nome desse homem demais, né? Não, mas assim, você sabe, você vai falar do seu irmão aí que ele estava deitado, mas viu? O problema é se a gente chegar nos trend tops e ele ver isso aqui, aí dá problema para mim e para você, cara, porque eles vão cobrar, direitos autorais. Nem lembra que a gente existe. Tá bom. E aí, seu irmão deitado lá, o que ele fazia? Então, meu irmão era moleque, sei lá, 15 anos, não sei quanto, que tocava violão na rua. Ele deitava no chão da sala, o toca-discos, né, da época, tinha duas caixas de sons enormes. Assim, ele colocava as duas caixas, uma virada para a outra, assim, na orelha dele. Ele põe uma almofada no chão, deitava no chão e ficava com aquilo no ouvido, assim, ó. Caramba! E tocando Chico Buarque, Milton Nascimento. E eu ouvia tudo aquilo. Ele tinha 15, eu sou 7 anos mais novo que ele. Entendi. Então eu cresci ouvindo isso. Então tá tudo aqui guardado, né? Tudo que ele ouvia tá guardado e é o que eu gosto de ouvir. Viu? E uma intimidade do seu irmão aí, se você quiser contar, fique à vontade, viu? É o seguinte, ele é casado hoje? Desculpa, ele é casado? Sim. Tá, e naquela época ele pegava bastante gente, porque quem toca violão, Não, A minha mãe me deu um violão. Era atração, né? Viu, Marcelo? A minha mãe me deu um violão. Eu troquei por um skate. Moral da história, não sou skatista, não tenho medalha de ouro e não sou o César Menotti também, entendeu? É brabo. Mas, e também, também deixei de pegar muita coisa, entendeu? Pegar muita coisa. Mas seu irmão, seu irmão foi bem, então. Ele fazia faculdade em Ribeirão Preto. Olha. Ele fazia engenharia em Ribeirão Preto. E aí, eu apesar de novo, já saía bastante com ele, até bebia alguma cervejinha, alguma coisa assim. E eu, às vezes, ia para Ribeirão e saía com ele. Então, aonde ele entrava com o violão, ele não pagava a conta, ainda às vezes recebia, porque chamava tanta gente para dentro do bar, né?
E a mulherada ficava toda em cima mesmo, é assim mesmo. Caramba. Chama muita atenção. Quem toca violão, não só tocar, né? Tem que ter um atrativo também, né? Tem Porque que se comunicar, né? modéstia à parte, ele é muito bom mesmo. Mas fala a verdade, cativou você, não cativou? Ah, sim, Não eu quero falo acabar que com o ele é seu meu ídolo. casamento, não, viu? Me perdoe. Como que chama a Ele sua é esposa? Como é que chama a sua esposa? Cláudia, Cláudia, ó, Cláudia. eu só tô confabulando aqui. Isso aqui é só historinha, viu? Fique tranquila que. Mas eu sei, porque eu fiz uma faculdade em Campinas e fiz uma outra faculdade no CEUSP, em Salto, e eu ia muito nos bares ali, e eu tinha umas invejas, assim, umas invejas muito. Eu falei, meu, pô, esse cara tá feliz, e eu tô aqui, né? O cara tá muito feliz. Não, é mesmo, é mesmo. A pessoa que toca violão, toca algum instrumento e canta junto, então aí é Caramba. arrebatador, né? Ó, vamos sair da música, mas é legal saber essas influências, é muito legal, assim, muito. E você, Sim, não, e sim. você não tem preconceito, isso é legal. Esses dias eu estava ouvindo até Racionais. Olha que coisa maluca. É. Juro. Não, ó, Oi. já que você falou isso, eu vou finalizar falando uma coisa. Eu não sou É, tão legal assim, não. Eu sou meio chato também. tá. Eu não sou preconceituoso, mas É. eu tenho uma certa restrição por algumas músicas, alguns cantores. Eu Mas sou chega meio junto. chatinho Chega também. junto aí. O Não que, que você sou acha do tão, não samba? sou tão bonzinho. O que, que você acha do Hã? samba? Eu adoro samba. Mas então você não gosta do pagode. Não, mas não é estilo. Não sei te falar. O pagode não. Pagode não gosto. É, Pagode eu não gosto. tá. Agora, samba é uma coisa maravilhosa, né? Samba é Mas muito bom. samba é o Mas berço é do som brasileiro mesmo? sam- samba. Samba de Paulinho da Viola, de João Nogueira. Outro estilo. Ah, entendi. Não, é tipo quando fala música sertaneja, não a música sertaneja de agora. Música sertaneja. Não, mas tem coisa boa agora também. Eu não sei te falar assim, de Tá, pronto, assim. entendi. O que eu quero dizer é que eu sou exigente e chato, sim. É, Os amigos, os próximos, sempre brigam comigo porque eu sou muito chato tá, quando se fala de música. mas eu quero que. Qual é a chatice que alguém provoca você aí? Qual que é? Não, na verdade, é às vezes um cantor, às vezes um estilo que eu não gosto e não me disponho a abrir muito Entendi. para conhecer ou para aceitar, entendeu? Isso que eu quero dizer. É, mas, mas, Não sou mas, tão aberto assim quanto parece. ó, por exemplo, eu só escuto, eu não canto, eu não entendo de cifras, eu não entendo de melodia, eu não entendo de nada, eu só sou Sim. curioso. Mas você tem uma base musical melhor e maior que a minha e qualquer outra pessoa que, porventura. Talvez. Mas, por exemplo, você consegue achar coisa. Não é coisa ruim. Você consegue achar uma coisa que não é boa. Não só. Eu acho as coisas que não é boa quando eu não gosto da música, mas você deve achar coisa que não é boa por alguma coisa dentro da música ou a Ah, exposição do sim. artista. Sim. Eu tenho um pouco dessa sensibilidade, assim. Por exemplo, o meu filho, hoje ele é um pouco mais aberto com esse que gosta de música, né? Mas Ele quando gosta. ele começou a se interessar, quando ele começou a se interessar, era só rock. Ele era apaixonado pelo Iron Maiden e rock pesado, e eu já tinha minha ressalva, né? Porque eu também não era muito chegado. Mas assim, no fim, com o decorrer do tempo, foi gostando de outras coisas, foi gostando de samba, tanto que na faculdade agora que ele estuda na Unesp em Botucatu, ele foi, agora que ele entregou o posto lá, por causa da pandemia, acabou não virando mais nada, né? Mas ele foi o mestre da bateria da escola, então, assim, gosta muito de samba, de Alceu Valença, bastante coisa assim. E com ele eu aprendi a gostar de alguma coisa de rock também, sabe? Mas, assim, eu não conseguia identificar, e às vezes é difícil para mim, você entender, identificar uma melodia agradável dentro de certas músicas de rock. Não que não tenha, né? Então, assim, Entendi. tem música que eu não consigo identificar e de ouvir, entendeu? É bem difícil. Entendi. Não, mas quando você ouve a música,
com certeza, acho que você já consegue, não é cifrar, você já consegue ver se ela, se você consegue retransmitir. Por exemplo, eu não consigo cantar uma música, é que eu não sou cantor, a gente cantarola, né? Mas você, quando acho que vai cantar, você, nesse canal que você fala aí, você canta mesmo, você não fica só fingindo ou só falando algumas frases, alguma coisa, você chega a cantar. Não, não. Sim, Você chega... Não, porque olha uma como coisa, assim assim, chega a cantar? Lógico que eu canto. não, porque eu estou perguntando isso aí, porque sabe os vídeos que você manda, que você coloca no É. Facebook? Claro que você deve cortar assim, mas o som chega. Não, Não corta? Vai direto? é. Ah, entendi. É diretão. Mas então o negócio é o seguinte, Marcelo, essa timidez aí, tem até aquela música do Biquíni Cavadão lá, timidez. Você, É. ô louco, mas você nunca tocou numa música, nunca tocou lá na Associação dos Funcionários Públicos? Não. Olha aí, pessoal, convida o Marcelo aí, ó, convida o Marcelo. Viu? Mas essa timidez impede de ir nesses lugares? Não, assim, ó, é uma timidez que depois, a hora que chega no lugar, e geralmente que nem do Bar do Barão lá, É, o sarau é lá no bar. é, Aí a primeira coisa que eu faço é chegar, eu já preparo a voz um pouquinho, tem os exercícios que a gente faz, né? é. Deixa a garganta mais hidratada e tal. Mas a primeira coisa que eu faço na hora que eu chego lá é abrir uma cerveja Hum, para já ir relaxando, entendeu? Então, chega entendi. no meio do sarau, eu já estou na terceira, na quarta cerveja, aí eu já estou mais solto, entendeu? Aí a coisa flui melhor. Mas eu fico bem nervoso. Viu? E falando em cerveja, Ribeirão Preto é cerveja, não é? Ah, é. E É, Rio Preto, São José do Rio Preto também. também, né? Também. Essas cidades aí, tudo E cerveja aí, hoje, e tudo. hoje é o vinho, né? Hoje é o vinho. Viu? Eu Meu. adoro vinho. Você gosta? Eu não sou apreciador de. Eu gosto do vinho, aqueles. Quem gosta de vinho acha que eu sou maluco, mas eu gosto desses que as pessoas chamam de suco de uva, né? Que é sangue de boi, Docinho. sabatine. Mas eu fui conhecer no começo do ano. Eu fiz um. Desculpa aí quem vai me cortar depois. Aí eu fui lá em Gramado, fui na região, em Bento Gonçalves, onde é a vinícola Aurora que faz o sangue de boi. É. Eu fui lá, então, mas pelo menos eu fui lá ver onde eu tomo esse, que todo mundo critica, fala assim, Devandro, você toma uns vinhos que não é. Eu falei, mas desculpa, o meu gosto é esse, É. eu não Ah, gosto mas de. existe uma frescura, assim, né? Que quem aprecia, né? Eu Né? não sou desses, não, mas assim, só se toma vinho seco, no máximo um meio seco, né? Vixe, E verdade. sempre de graduação mais forte, essas frescuras. Mas eu não entendo nada. Mas eu tomo seco também. Eu não gosto de vinho doce, não. Eu adoro. Eu não Esses vinhos fico. suaves eu não tomo. Eu não fico bêbado e também não dá dor de cabeça. Se eu tomo esses vinhos que tempera galo que você toma aí, eu fico ruim. Eu fico ruim. Eu ganho muito assim no final do ano. Agora eles vão ver. Meu Deus do céu. Mas, pessoal, pode continuar. Eu aceito de bom grado, mas eu tomo chapinha, góis, esse daí sangue de boi, esse daí eu acho legal. Sangue de boé, sangue de boé. Viu? Tá certo. Fala. Vamos voltar. Eu falei que ia passar, né? Mas eu vou voltar. Da questão do trabalho, seu relacionamento lá. Cada 4 anos passa uma administração e você é um funcionário público, Isso. assim como eu. E aí, como que você conseguiu digerir? Como que você conseguiu? Porque já não é fácil atender o ser humano, e agora atender Sim. o outro ser humano interno já não é fácil também. Mas aí como que você consegue? Como que É. você lida com isso? Então, na verdade, eu acho que a gente teve, né, o pessoal que está comigo lá quase que ao mesmo tempo, né? Acho que a gente teve um pouco de sorte, né? Porque a gente não teve grandes mudanças. É verdade. Eu entrei no final de 92, que era o último ano do Clem Ferrari. Mas mal fiquei, porque eu entrei em agosto, né? Foram 4 meses só. E depois já entrou o Flávio Tonin.
se não me engano. Acho que é isso, Flávio Tonin. Uhum. Isso sim, foi uma mudança, tal. Mas eu tinha acabado de entrar lá, então eu não percebi grandes mudanças, né? E depois disso foi quando entrou o Reinaldo Nogueira. Então, assim, depois disso, nós não tivemos grandes mudanças, assim. Às vezes acontece, assim, quando muda uma gestão da outra, as pessoas que vêm agregadas ao secretário, né? Os funcionários de confiança do secretário, do prefeito, isso muda, né? A cada 4 anos isso muda mesmo. Então sempre aparece bastante gente querendo mudar algumas coisas, né? Querendo mostrar trabalho. Então assim isso às vezes incomoda um pouco a gente. Entendi. Mas sempre deu tudo certo, assim, de uma maneira geral, sempre funcionou tudo muito bem, assim. Tá, nunca A foi. gente tem pode Desculpa, nunca falar. foi. Porque é gestão política, a pessoa prometeu alguma coisa para a sociedade e acha, não sei, tem vezes que ela está na razão também, tem que mudar alguma gestão, o direcionamento Sim, dela. Mas você que e, está lá para atender a população e ouvir o que o gestor público pede, no caso, você tirou de letra, então, porque passou. Depois do Reinaldo, praticamente foi a mesma toada, né? mais ou menos sim, né? Mas assim, mesmo sendo o mesmo grupo, vamos dizer assim, né? É, Mas mudaram os gestores, né? entendi. Tem o Gaspar, tem o Zé Onério, né? E são cabeças diferentes, né? Então mudou algumas coisas, bastante coisa mudou. Você Os conversa muito com secretários eles, Marcelo? mudaram. Você conversa muito com eles? Assim, você conversa assim, você chega lá Então, e. na verdade, assim, eu tenho uma função lá dentro que extrapola um pouquinho a questão de aprovação de projeto, né? Que é acompanhar os projetos de loteamento, de condomínios, então, que são os projetos maiores, né? Então, existe, hoje, né, e já faz alguns anos, existe uma comissão que cuida desses empreendimentos. Então, quem administra esses processos somos nós, né, o secretário de planejamento, e geralmente sou eu que participo disso tudo. Então, essas reuniões todas geralmente são com os secretários, com o prefeito, né? Que eles estão o prefeito está sempre ligado diretamente nisso porque está interessado em promover a melhor distribuição das coisas e tudo mais. Então, assim, a gente tem sempre, lógico, sempre bastante contato com eles. E isso é bom, lógico, né? Mas sempre foi muito tranquilo, assim, sempre foi muito bacana. Tá, e esse tete a tete, assim, pô, é muita curiosidade. Por exemplo, eu sei que você conversa com o Rubinho, o secretário, você conversa com o Samuel, conversa com a Márcia, conversa com o Paulo, conversa com todo mundo lá. Mas, assim, Uhum. conversar com o prefeito, assim, por exemplo, não é pagar pau, não é. Mas o cara é o líder da nossa sociedade ali. Todos eles. A não ser assim, o José Onério, que é uma pessoa muito bacana, ele não foi tão próximo da gente assim, sabe? Ele tinha uma postura bem Sim, bacana assim, sim. mas era um pouco mais distante da gente assim, mas sempre muito correto, muito bacana. Mas assim, o Reinaldo, o Gaspar, eles foram. O Reinaldo não, porque ele sempre foi vereador e prefeito. Mas o Gaspar, ele era funcionário também, né? Entendi. Então, assim, não digo amigo, como você falou de mim, né? Eu não sou amigo próximo dele, mas a gente trabalha junto desde que eu entrei lá. Então, assim, Entendi. não existe isso, né? Então, eles são, né, gente como a gente, né? A gente trabalha junto faz muitos anos, né? Então, Entendi. assim, sempre foi uma relação bacana. Porque eu falo isso porque, por exemplo, assim, para quem está de fora, mesmo estando nessa área da construção, assim, existe muito interesse em aprovação de loteamento, essas coisas, existem Ah, conversas, sim, e isso aí faz parte do movimento democrático nosso. Mas, sim. assim, é muito fixo esses prefeitos que você encontrou, chega lá, eles já têm a opinião formada ou você é o. Não, não, na verdade, quem participa de toda aprovação e toda análise dos empreendimentos são sempre os técnicos, né? Tanto nós da engenharia, como o pessoal do SAI, o pessoal da CEMURB, que é a parte de meio ambiente, o pessoal de obras, né? Então, assim, a parte técnica
do processo todo, o prefeito não participa, não faz parte nenhuma, né? Mas, assim, existe essa comissão que, depois de todo o processo finalizado tecnicamente, essa comissão vai lá e analisa, por exemplo, os estudos de impacto de vizinhança. Ah, não, nessa região a gente podia melhorar a questão do trânsito ali. O empreendimento está até atendendo mesmo todas as regras técnicas, então, mas para ele se instalar ali, ele vai causar um transtorno muito grande para a região. Então, ele precisa, além de atender toda a parte técnica, ele precisa também melhorar o trânsito ali naquela região, ele precisa colaborar com outras coisas. Isso está na nossa lei de uso de solo. Se você olhar lá, a obrigação de apresentar o estudo de impacto de vizinhança é para isso. Assim, o que esse empreendimento vai causar de impacto? Então, tá. Então, aí essa comissão vai analisar e vai dizer, olha, para ele se instalar aqui, ele pode até estar atendendo toda a legislação, mas ele vai ter que fazer uma avenida aqui que interligue ali, porque ele vai causar um problema muito grande para ali. Então, ele precisa ter algumas ações mitigadoras, que a gente chama, para poder se estabelecer naquele local. E, nesse momento, o prefeito, às vezes, participa e, lógico, né, ele é o grande gestor, ele precisa, né, participar desse tipo de discussão. Você falou aí no código de obra, plano diretor, lei de zoneamento. Uso de solo. Uso de solo. Eu vi, acho que o nobre presidente da Câmara, eu esqueço o nome dele, acho que é Pepo, né? Hoje é Pepo, né? Sim. Antes era o Hélio Ribeiro, né? Hoje é o Pepo, né? Hoje é o Pepo. Acho que é o Isso. Pepo. E daí vai ter esse ano uma aprovação de plano diretor? Vai ter Então, na verdade, a gente, pela legislação federal, a gente era obrigado a fazer a revisão do plano diretor e uso de solo em 2020. E estava tudo pronto já para fazer as audiências públicas, tudo, e até teve uma audiência, mas com a pandemia parou tudo, né? Porque a comunidade então, tem que agora participar, né? Sim, mas pelo que eu estou sabendo, eu não faço parte do grupo todo lá, né? A gente participou dos estudos de alguma coisa, mas não da parte, né, burocrática lá toda. Mas a previsão é que agora, em agosto, tenha alguns estudos, né, com algumas entidades públicas, né, Ministério Público, algumas coisas, para poder ter audiência, acho que em setembro. A primeira audiência pública para finalizar o plano vai ser, acho que em setembro, se tudo correr bem, né? Se não acontecer mais nada, né? Então, assim, não tem uma previsão certa, mas eu acho que até o final do ano, acho que deve estar finalizando, sim. Setembro é um mês bom, mês de aniversário, é um mês muito, muito bom, muito bom. Viu? De aniversário? De aniversário, de várias pessoas, né, Marcelo? De várias pessoas. De várias pessoas. Como que você sabe? Você procurou, Não, porque eu também faço, né? Muitas pessoas, tanto pessoas boas quanto ruins, eu sou meio. Eu pesquiso coisas aleatórias, por isso que isso aqui é um podcast aleatório. Muitas pessoas boas e ruins fazem aniversário em setembro. Eu vou citar uma pessoa, tipo, você é boa e Adolf Hitler ruim, entendeu? Então existe, né? Ele era virginiano, né? Não era libriano. Então, eu faço dia 6 de setembro. Eu faço dia 6. Sou virginiano. Então, mas eu sou libriano. Libriano virginiano os outros falam que como que se chama? Perfeccionista, né? Sim, mas eu não sou perfeccionista, viu? Eu não sou, não sei porquê. Eu não sou, eu acho que eu não sou. Eu faço tudo pela metade. Entendeu? É estranho. Mas, dia 6, eu tenho ascendência, será? Dia 6 de setembro é mais próximo de Libra, não é? Ou não? Não, Libra é pro final, Libra né? É a partir do dia 21, se não me engano. 21 entendi. ou 22. Então eu sou mais próximo do Leão. Sou próximo do Leão. Olha que legal, nós temos uma cultura muito boa. Viu, Marcelo? Diversificada. Por isso que é peão de obra. É isso. Marcelo, lá em relação lá às suas tarefas, lá, essa questão interna, então nesses últimos anos, assim, você é diferente, assim, quebra-pau, essas coisas assim, porque vocês estão mexendo com o futuro da cidade. Você faz parte de um grupo onde
se alguém traçar uma avenida lá, aprovar e provar nos estudos que essa avenida vai sair lá no céu, e é pura conto da historinha, as coisas vão para um lado ruim, né? Vocês têm uma responsabilidade muito grande, né, Marcelo? Sim, muito grande, muito grande. Inclusive, até vou aproveitar esse gancho que você está falando de responsabilidade, né? A gente está passando agora por um momento assim meio, não sei, eu não diria pesado, nada, mas é uma coisa que sempre aconteceu. Mesmo a gente tendo feito, desde 2016, se não me engano, esse sistema novo de aprovação, né, o sistema e-Aprove, que funcionou muito bem, né? As prefeituras de várias cidades, tem cidades até do Nordeste que veio aqui conhecer o sistema, que ficou bem conhecido, né? E muito elogiado por vários profissionais. Mesmo assim, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Ainda existe reclamação, que as coisas demoram, que as coisas isso, coisa aquilo. Então, é que você usou essa palavra responsabilidade, eu achei que acho que é importante eu falar sobre isso. Aqui talvez seja mais fácil falar que a maioria das pessoas que te ouvem são da nossa área, né? Mas, assim, lembrar da grande responsabilidade que tem, né? O técnico em edificações, que tem o engenheiro, que tem o arquiteto, que não é simplesmente fazer planta, né? Nós somos habilitados para edificar. E quando a gente edifica, a gente é responsável por aquilo, não é? Então, assim, e quem está aprovando tem uma corresponsabilidade do mesmo tamanho. Então, se por acaso a gente faz alguma besteira numa aprovação, a gente responde por isso. Então, a gente não está simplesmente carimbando planta, né? A gente está analisando, a gente está seguindo lei, seguindo regra, não só federal, mas como estadual e municipal. Então, quando as pessoas reclamam demais que as coisas demoram, que as coisas, né? Que a planta dele numa semana aprovada, porque o pedreiro está pronto para começar a obra, é bom que as pessoas saibam que as coisas demoram, às vezes, porque existe uma responsabilidade muito grande. E os profissionais que fazem o projeto deviam lembrar disso, que elas se responsabilizam por tudo que eles estão fazendo. E a gente também, de estar aprovando. Tá bom? É bom você ter tocado isso aí. Esse ano eu tô dando aula de ética e legislação no curso de edificações, né? Importante. Durante esses 15 anos, acho que a metade desses 15 anos que eu leciono lá na escola técnica, eu dou aula sempre de ética e legislação. Não é porque eu sou o mais ético e não é porque eu sou o que domina mais a legislação, não. Mas porque tem as ordens lá de quem escolhe e eu gosto dessa matéria. Eu só não gosto de ficar falando muito de ética pessoal. Ética profissional eu gosto porque eu faço parte de conselho do CREA, do conselho dos técnicos e tal. Mas essa responsabilidade entra até aquela questão que eu falo muito dos meus alunos e dos meus amigos engenheiros e arquitetos. Vou deixar só aqui frisado, registrado. Tem aquela febre de regularizar coisa que já está construída, né? Daí a pessoa pensa, Marcelo, que você assinando aquele documento, assinando a TRT, a ART ou RRT, não, eu assinei lá, coloquei um dispositivo lá, coloquei uma abinha, eu não sou responsável. Tá bom, pode ter colocado a palavra lá, tentou fugir juridicamente, mas a partir do momento que você assume uma construção que não foi você que construiu, eu já vi casos, Marcelo, na justiça. Eu não estou querendo dar lição de moral, não. Eu assino regularização também, mas eu tenho muito. Fazer uma casa já é difícil, já é uma responsabilidade grande. Regularizar uma coisa que nem só Deus viu, aí é mais responsável ainda. Porque tem muita gente, Marcelo, tem muita gente que pensa assim, vamos sair assinando, porque eu só estou ortogando, eu só estou chancelando um negócio que chama cadastramento. Só que eu já vi, eu pesquiso muito nesse negócio de justiça, jurisprudência, a maioria que eu vi, a maioria ampla, a maioria perdeu, o profissional perdeu pensando que ele só estava assinando. Eu não estou fazendo lição aqui, pessoal, não estou dando aula. Não, mas é isso mesmo. Mas eu tenho medo disso aí. Eu não estou falando. Não, os meus alunos falam, então eu devo assinar? Eu não falei, não. Se você tem conhecimento de causa,
você mandou fazer um estudo do solo. Você sabe qual é a fundação? Você conseguiu ter uma aproximação. Você tem alguma coisa para falar que aquilo ali vai ser sua responsabilidade que você não construiu? Eu tenho. Então, beleza, Exatamente. vai lá e assina, né? Vai lá e assina. Exatamente. Mas eu vejo muito que as pessoas falam assim, não, Devon, você está falando errado. Vai lá na justiça, jurisprudência na internet, a maioria ampla perdeu. Perdeu porque os juízes entendem que a partir do momento que você está colocando o seu nome para se responsabilizar por uma coisa que foi construído sem documentação, sem a legalidade assim nua e crua, você acaba comprando o ônus da causa. Sim, exatamente. Mas o próprio CREA fala isso, que a responsabilidade é a mesma, quase que a mesma. Isso. Né? Quando você aprova uma regularização. Mas é isso. Marcelo, estamos chegando aqui no final. Isso. E isso não. Agora você falou isso, eu vou mais além, então. Eu vou perguntar mais. Não vai não. Não vai não. Eu tenho uma notícia meio desagradável. O que aconteceu? Eu estou percebendo que... Não, o meu celular ele diminuiu a iluminação. Eu estou com medo de estar acabando a bateria. Não, então, beleza, eu tenho uma notícia agradável, então. Você vai ser, logo você vai ser o primeiro episódio com a número 2, tá bom? Como assim? Não, porque eu sempre falo com uma pessoa e depois não volto a falar. Então vai ter o número 2. Acabou! Não, então, é o seguinte, manda um abraço para quem você acha que tem que mandar um abraço. Aê, voltou. Espera, mas coloca aí, não dá para colocar, você tá me ouvindo? Não dá para colocar no, como é que se chama? Não dá para colocar no carregador aí? Vamos ver lá. Volta, peraí. É só voltar, não vai... Peraí, pessoal, que isso aí acontece. Deixa eu ver aqui. Vou mandar uma mensagem aqui pro Marcelo. Eita, aqui. Eita. Vamos ver. Aqui, ó, Marcelo. Só esperar que isso aí acontece. Vamos ver. Muito bom. Vai lá. Isso acontece isso daí. Vamos ver. Vamos ver se ele atende aqui. Acaba a bateria, acaba tudo. Minutos de tensão, mas é só a gente ver aqui se ele conseguir voltar, pessoal. Aí se ele conseguir, a gente finaliza ali. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos ver aqui. Voltando. Estou digitando aqui para ele, perguntando se ele consegue voltar. Vamos ver. Está abrindo aqui. Mas é isso, pessoal. Então, eu acho que a gente vai... A primeira vez não vai ter uma despedida, mas depois a gente faz uma introdução para ter uma despedida aqui. Vamos ver. Aí a gente pega e fala para ele que é tão legal, acho que ele já estava partindo pro final. E daí caiu, vamos ver aqui. Ó. Última tentativa. Coisas da internet, pessoal. Ou melhor, coisas da bateria. Vai lá. Isso.
E é isso, mas vamos lá, eu acho que não vai conseguir não. Então vou finalizar aqui. Puxa, quero agradecer então. Depois acho que ele vai ver. Depois ele vai ver aqui. Eu quero agradecer a presença do Marcelo. Muito legal. Puxa vida, fiquei muito feliz. Eu honrado assim de. Vocês devem estar pensando assim, puxa, eu vou ficar pagando pau aí, né? Tá baba-ovo do Marcelo. Mas não é não. Eu já vi ele assim em atendimentos exaustivos lá na prefeitura que, 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 que não é fácil, entendeu? Opa, aqui, tá mandando aqui. Fala, Marcelo. Alessandro. Oi. Ai, que saco, acabou. Viu, Marcelo? Ó, Marcelo, não, fica tranquilo, ó, eu tô ao vivo aqui, você vai ser a primeira pessoa que vai fazer igual o show da Xuxa. Você vai mandar agora, no final do show da Xuxa, ela falava assim, você quer mandar um beijo, um abraço para quem? Então, por favor, fale aí de áudio para quem que você quer mandar um beijo, um abraço. Fala aí. Ah, não, primeiro eu quero pedir desculpa. Eu devia ter deixado o carregador lá. Não tem nada não. Ai, desculpa para você e para quem estiver ouvindo. Não, Na isso verdade, acontece. hoje só um abração para você e agradecer muito por essa oportunidade, tá bom? Nossa, cara, eu fico. Gostei muito. Depois você vai ver aqui, enquanto você não estava presente aqui, eu falei as coisas muito ruins de você, sabia? Imagina. Ó, mas eu agradeço o que eu estava falando para a turma aqui, eu agradeço, puxa vida, eu fico muito feliz. Eu já encontrei, eu estava falando para a turma que eu encontrei já você assim, em atendimento já exaustivo, e aquele dia me encheu o olho de lágrima, porque aquele dia acho que eu aprendi a ser um pouquinho mais gente, viu, Marcelo? Assim, que eu sempre quis bater na ponta da faca mesmo. Mas aquele dia eu vi assim, meu Deus, olha o que você. Imagina, você estava sofrendo. Eu vi um momento seu de não é sofrimento, é um momento um momento punk. E imagina as outras pessoas. Fragilidade. Imagina as outras pessoas. A gente não vê essas coisas, Marcelo. A gente não vê. É verdade, eu tô lembrando desse dia. Mas aquele dia eu já admirava você, mas naquele dia eu vou ser sincero, né? Eu comecei a pagar pau pra você mesmo. Entendeu? Então, beleza, ó. Eu estou aqui falando tchau em seu nome, meu nome, preciso fazer aquela pergunta para você. Você me autoriza a postar esse vídeo no YouTube? Claro que eu autorizo. Foi um prazer fazer. Então, e eu deixo aqui registrado que a primeira sequência das 30 pessoas que eu já conversei vai ser com você. Então, falar com o arquiteto Marcelo Foch, a missão. 2. Tá joia. Um abraço, fica com Deus. Imagina, um abração para você também. Tchau. Falou, tchau. E é isso, pessoal. Até a próxima.